AgroNews Rural, o seu programa de dicas e notícias do campo. AgroNews Rural. Apresentação: Naulo de Paula, o repórter sertanejo. Olá, meus amigos, estamos começando mais um programa AgroNews Rural, o seu programa de dicas e notícias do campo. Eu sou Naulo de Paula, o repórter sertanejo, trazendo mais um vídeo para você do nosso programa AgroNews Rural de hoje. Já quero mandar um abraço para você que está aí conectado com a gente, assistindo aqui o nosso programa AgroNews Rural. Claro, quero te convidar, chegou novato, seja bem-vindo aqui no nosso programa, se inscreva com a gente aí, ative o sino das notificações, dê o seu like no gostei, compartilhe aqui o nosso programa aí na sua rede social para que outros amigos seus saibam deste programa e venham fazer parte aqui da nossa família. Então quero te convidar, veja os destaques de hoje. 9 negócios rurais para ganhar dinheiro com sítios e chácaras. Quer encurtar o ciclo de produção na criação de gado? Veja essa estratégia. A BCS tem pleitos atendidos no lançamento do Plano Safra 2023 e 2024. Confira conosco. Plano Safra 2023-2024 vai premiar produção sustentável nas fazendas. Plano Safra 2023-2024, a agricultura familiar terá 71,6 bilhões. Plano Safra 2023 e 2024, governo anuncia 364,22 bilhões em recursos, 27% a mais que o Plano Safra passado. Como já temos falado aqui no nosso programa AgroNews Rural, sempre trazendo dicas e também notícias e informações para você. Então, nesse primeiro tópico do nosso programa de hoje, vamos trazer para você aí 9 negócios rurais para você ganhar dinheiro com sítios e chácara. Confira na matéria conosco. Então, se você está procurando aí ideias de negócios rurais lucrativos, eu selecionei para você 9 opções interessantes, sendo que algumas ideias já são tradicionais nesse meio e outras são novas, mas que se adaptam perfeitamente aí à zona rural. Então, primeiro, comece uma criação de animais, é a primeira dica das 9. Então, meus amigos, um dos negócios rurais mais procurados no mercado é a criação de animais, e isto é algo já tradicional. Portanto, se você tem um terreno suficiente para construir as estruturas necessárias e dispõe de conhecimento em algum dos tantos segmentos, poderá transformar seu espaço rural em uma fonte de renda através da criação de animais, que futuramente serão utilizados para o comércio da carne, por exemplo, como é o caso da criação de porcos para engorda, que é um dos tipos de animais mais comum nas propriedades rurais, assim como a criação de gado para corte. Outra opção é montar um negócio rural baseado na produção de leite para venda. Você poderá começar a criar gado leiteiro, por exemplo, ou até mesmo focar em um segmento mais diferenciado, como é o caso da criação de cabras leiteiras, que é uma área menos concorrida. Obviamente, existem outras tantas ideias de negócios rurais que você poderá iniciar através da criação de animais. Um belo exemplo disso é a criação de surubim, criação de coelhos, galinha caipira e tantos outros. Então, caso queira obter mais informações sobre essas ideias citadas, basta fazer uma pesquisa rápida aqui mesmo no site do nosso canal, que certamente encontrará informações completas sobre esse segmento de negócio, dicas de outras ideias e muito mais para você. Então, a dica 2 aí, ó, monte uma horta de produtos alimentícios. Então, para você ganhar dinheiro aí com a hortaliça, o cultivo de produtos alimentícios em hortas também costuma ser uma prática bastante comum. Inclusive aqui mesmo na minha região existem muitos empreendedores rurais que optaram por montar hortas. Alguns vivem exclusivamente disso. Então eles conseguem gerar bons resultados com o fornecimento de
suas hortaliças na feira livre, em supermercados, sacolões ou mesmo em cidades vizinhas. Normalmente, tudo que você vai precisar é ter um terreno apropriado, realizar adubação de forma eficiente para o cultivo de hortaliças e ter água à disposição para iniciar seu pequeno negócio rural. Dessa forma, é possível cultivar vários tipos de produtos que vão desde frutas e legumes e firmar parcerias com empresas que irão comprar no atacado para revender, já que dessa forma o foco do seu negócio ficará apenas na produção dos produtos. O mais comum é o plantio do coentro, do alface, cheiro verde, da rúcula, cebola e também do espinafre, couve e muitos outros tipos que são muito comuns em pequenas hortas que você pode aí entender e ganhar dinheiro, entendeu, meus amigos? Enfim, é uma boa área de atuação e costuma dar bons resultados. Portanto, avalie muito bem todos os detalhes e decida quais hortaliças irá cultivar e se organize para montar uma horta comercial em seu terreno. Claro, saber aí quais as hortaliças têm mais saída aí na sua região, tá ok? Dica 3, invista no turismo e atividades rurais. Então, meus amigos, aqueles proprietários de fazenda que têm uma vasta quantidade de atrativos, como cachoeiras, rios, lugares bonitos para frequentar ou mesmo para realizar trilhas, podem investir no turismo rural. O ideal, acima de tudo, é que você tenha um local agradável e com o máximo possível de coisas naturais na propriedade. No entanto, dependendo dos seus objetivos, é necessário também montar uma pousada rural onde irá acomodar seus clientes, dispondo de suítes, um restaurante tradicional e até mesmo outros atrativos podem ser oferecidos, como uma piscina, por exemplo, até mesmo uma piscina natural. Em todo caso, se você tem uma fazenda e pretende implantar o turismo rural na localidade, procure manter o estilo rústico para cativar a maior quantidade possível de pessoas que desejam frequentar lugares desse tipo. Infelizmente, não tem como iniciar com pouco dinheiro, já que toda a estrutura precisa ser modificada e você precisará implementar diversas coisas, mas os resultados podem ser surpreendentes a partir do momento que as pessoas tomarem conhecimento. Quarto, abra um pesqueiro. Então, meus amigos, se você tem um sítio e um bom terreno próximo à área urbana, saiba que algumas pessoas estão utilizando espaços desse tipo para montar um pesqueiro e os resultados estão sendo muito bons. Este é um local bastante interessante onde as pessoas costumam frequentar no intuito de se divertir entre amigos ou familiares, praticando assim a pesca esportiva que vem influenciando cada vez mais pessoas em todos os cantos do Brasil. Então, como o melhor local para instalar um negócio deste tipo é um ambiente rural, esta pode ser uma oportunidade interessante para investir atualmente. E certo é que seu investimento inicial não costuma ser baixo, já que necessitará de uma estrutura bastante ampla e de um local com qualidade para recepcionar muitas pessoas. Claro, com certeza a sua propriedade também já deve ter muita estrutura pronta que já poderá ser alocadas para poder usar aí como turismo rural, pois a maior procura tende aí a ser nos finais de semana, feriados, no verão, quando as pessoas costumam sair de casa para procurar ambientes mais frescos para frequentar. Justamente por isso, o pesqueiro é um dos negócios rurais mais interessantes da atualidade. Dica 5, monte negócios rurais no ramo do plantio. Então, meus amigos, o plantio de milho, por exemplo, a soja, o algodão, são muito comuns em determinadas regiões brasileiras. Porém, este é um mercado bastante amplo e você poderá facilmente identificar outros tipos de plantações para investir em um terreno rural. Um bom exemplo disso é a plantação de eucalipto, que costuma gerar aí muito dinheiro e se tornou muito praticada por donos de terras amplas que não estão sendo utilizadas.
Então, com o auxílio da irrigação, você poderá focar também em outros tipos de plantios, como o de coco, a mandioca, uva e muito mais, bastando apenas dominar as técnicas de cultivo e ter boas terras para trabalhar nesta área. Outros tipos de plantações também estão gerando ótimos resultados para pequenos produtores rurais, como é o caso do plantio de pimenta malagueta, que é um segmento menos concorrido, mas tem um público, entendeu? Então, se você, meus amigos aí, você tem boas terras e água à vontade para começar uma plantação, poderá estudar ou procurar a ajuda de um agrônomo para verificar o que poderá plantar em sua propriedade, tá ok? Dica 6, produza silagem para vender. Tem se ganhado muito dinheiro também nessa área. Então, investir na produção de silagem pode ser mais uma das ideias de negócios rurais para montar. Afinal, é um ramo que pode dar bons lucros, já que muitos criadores de animais acabam comprando esse tipo de volumoso para alimentar seus animais, principalmente em lugares onde a seca acaba atingindo bastante todos os anos. Então, se você tiver aí uma boa estrutura de produção, poderá investir no plantio de milho, por exemplo, para produzir silagem e vender na época da seca. Outra opção um pouco parecida pode ser a produção de feno para vender. Tem algumas pessoas que focam nisso e conseguem faturar um bom dinheiro com um pequeno terreno rural. 7. Monte uma pequena fábrica de produtos da roça. Então, outro fator importante, a agroindústria é um segmento que pode ser muito lucrativo para quem deseja faturar com a sua fazenda ou com seu sítio e chácara. O primeiro passo é identificar um segmento e produto que você deseja produzir de modo que possa ter uma boa demanda no mercado. Em seguida, você deverá montar a estrutura da fábrica para o beneficiamento do produto base que será preparado para a venda. Um bom exemplo de negócio rural nesta área que você poderá investir é a montagem de uma fábrica de conservas, visando aí o beneficiamento da pimenta e outros itens, por exemplo, a indústria de beneficiamento de castanha de caju, fábrica de polpa de frutas, fábrica de linguiça artesanal, produção de queijo, entre outros negócios do tipo também são ótimos para você ganhar dinheiro. Então, um ponto aí fundamental e positivo para quem pensa em começar uma pequena indústria rural é o que os produtos artesanais estão muito em alta. Eles estão tendo uma grande valorização e procura no mercado. Então, você poderá obter bons resultados neste negócio. Dica 8, crie abelhas para a produção do mel. Então, meus amigos, essa é uma área bastante lucrativa e que pode se tornar uma ótima fonte de renda em sua propriedade rural. Até porque a procura pelo mel é bastante grande, sendo que a quantidade de produtores não consegue suprir o mercado. Justamente por isso, é um produto com alta demanda e ótima lucratividade. Com o manejo correto, uma colmeia de abelhas pode chegar a produzir até 120 kg de mel e o investimento feito na estrutura pode ser recuperado em 2 anos. Então, vale a pena estudar um pouco essa área para quem sabe montar uma criação de abelhas em sua propriedade. Inclusive, muitas pessoas investem nesse negócio como uma renda complementar para a propriedade. Dica 9, forme pastagem para aluguel. Hoje as propriedades tem muita gente ganhando dinheiro aí nesse ramo, pois quem tem muitas terras poderá focar também na produção de pastagem para aluguel, caso não queira criar nenhum tipo de animal ou investir na agricultura. Assim, é possível formar manga de pastos e alugar para criadores de gado que não tem tanto pasto em suas terras. Essa é uma prática comum em algumas regiões, principalmente no Nordeste, e gera uma renda para o dono do terreno. Lógico que não é uma renda tão boa e crescente quanto os outros tipos de negócios rurais que destaquei aqui, mas é uma opção a mais que você tem aí. Então, meus amigos, escolha uma área para trabalhar e estude. Hoje existem vários outros negócios rurais que dão dinheiro que você poderá iniciar.
Porém, o mais importante nesse momento é que você escolha uma área que você se identifique e que possa gerar resultados em suas terras. Recomendo, é claro, que você estude essa área que quer iniciar, porque o que mais tem no mercado são pessoas que compraram um sítio, uma fazenda e decidiram investir em algo nela sem conhecimento. Infelizmente, muitos acabam perdendo dinheiro investido. Então estude a área que você quer trabalhar antes de começar, peça apoio para um agrônomo que possa lhe orientar ou um especialista nesse segmento, entendeu? E é claro, eu aqui na Naulo de Paulo, repórter sertanejo, tenho mais é que desejar a você muito sucesso desde já e espero que as ideias tenham sido úteis aí para te ajudar a você aí investir na sua propriedade, ter ideias de investimento na sua propriedade e ganhar dinheiro com ela, tá ok? Foi lançado agora nesse mês de junho, agora dia 27 e 28 de 2023, o novo Plano Safra 2023-2024. E claro, o governo anunciou aí 364,22 bilhões de reais para recurso aí. Foram 27% a mais que na safra anterior. Confira conosco na matéria aí. Novo Plano Safra 2023-2024 e hoje o governo lança, esse específico para o Plano Safra 2023 sobre o valor total e do total, é claro, de crédito a ser concedido à agricultura empresarial são um valor de 272,12 bilhões de reais serão destinados ao custeio e comercialização, uma alta de 26% em relação à safra anterior. O Plano Safra também 2023-24 oferecerá na temporada que começa em 1º de julho um total aproximado de 364,22 bilhões para médios e grandes produtores, 27% a mais do que a oferta de crédito na temporada 2022-23, que termina no fim deste mês de junho agora e tomando por base aí os 287,16 bilhões ofertados para agricultores enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, que é o PRONAMP, e produtores de maior porte. O Plano Safra 2023-24 foi lançado oficialmente terça-feira, 27 às 10 em Brasília pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Do total de crédito a ser concedido, a agricultura empresarial ficou com 272 bilhões e 112 milhões de reais que serão destinados ao custeio e comercialização. Esse teve uma alta de 26% em relação à safra anterior. Outros 92,1 bilhões serão para investimento, mais 28% a mais, considerando a distribuição por taxa de juros aí, que ficar aí na casa dos 186,4 bilhões que terão taxas controladas aí para poder você equalizar aí. E sendo no caso aí 101,5 bilhões que são mais 26,1% com taxas equalizadas, ou seja, subsidiadas pelo Tesouro Nacional. Outros 177,8 bilhões são mais 22,5% serão concedidas com taxas livres, segundo informações divulgadas nesta manhã pelo Planalto. Taxa de juros do Plano Safra. Então, meus amigos, o governo manteve as taxas de juros para custeio e comercialização em 8% ao ano para os produtores enquadrados no PRONAMP e em 12% para os demais produtores. Para linhas voltadas a investimento no setor, as taxas de juros permaneceram na faixa de 7% a 12,5% ao ano, variando conforme o programa que você acessar. O Plano Safra 2023-24 empresarial também incentivará sistema de produção ambientalmente sustentáveis, conforme vinha sendo informado por representantes do governo. Serão beneficiados produtores rurais que já tenham o cadastro ambiental rural, o
CAR analisado e também aqueles que adotam práticas agropecuárias consideradas mais sustentáveis. A redução será de 0,5%, meio ponto percentual na taxa de juros de custeio para produtores que possuírem o CAR analisado, em uma das seguintes condições: em programa de regularização ambiental, que é o PRA, sem passivo ambiental ou passivo de emissão de cota de reserva ambiental. Também terão direito à redução de meio ponto percentual na taxa de custeio aqueles que adotarem prática de produção agropecuária consideradas mais sustentáveis, como por exemplo a produção orgânica ou agroecológica, o uso de bioinsumos, tratamento de dejetos da suinocultura, pó de rocha e calcário, energia renovável na avicultura, rebanho bovino rastreado e certificação de sustentabilidade. A definição das práticas elegíveis e a regulamentação de como elas serão comprovadas pelos produtores rurais junto às instituições financeiras ocorrerá posteriormente ao lançamento do Plano Safra 2023-24, segundo aí o comunicado do Planalto. As reduções na taxa de juros de custeio poderão ocorrer de forma independente ou cumulativa. Se o produtor preencher os dois requisitos, poderá ter redução de até 1 ponto percentual na sua taxa de juros de custeio. Então você vai vendo aí, esse aqui é só uma parte, uma parcela aí do Plano Safra 2023-24 que eu estou trazendo para você hoje. Por falar na produção agropecuária brasileira, vamos trazer para você agora uma dica muito importante para você aí que quer encurtar o ciclo de produção na criação, na cria, na recria, na engorda. Então veja os detalhes com a gente no vídeo de hoje. Então, meus amigos, intensificar a cria e a recria é uma estratégia para antecipar os resultados na engorda do boi. O manejo em rebanho de bovino de corte compreende a períodos bem definidos para a estação de monta, parição e desmame. A meta em uma criação de fêmeas de corte é desmamar um bezerro matriz ano, ou seja, a taxa de desmama e o quilo de bezerro desmamado influenciam diretamente na eficiência do processo de criação. Então, para acelerar a reposição de bovinos, a intensificação da produção é uma forma de aumentar a produtividade, otimizando os custos operacionais. Do nascimento até a desmama, concentra-se a fase da vida do bezerro, no qual se expressa a melhor taxa de ganho de peso, atingindo aí em cerca de 7 meses aproximadamente 30% do peso ao abate. Pesquisas indicam que o desmame precoce de bezerros associado à suplementação nutricional tem o potencial de reduzir o intervalo entre partos e elevar a taxa de prenhez do rebanho. A desmama tradicional, que normalmente ocorre entre o 7º e o 8º mês de vida, é uma das principais causas do baixo desempenho reprodutivo das vacas, que retomam tardiamente seu score de condição corporal. Uma estratégia para complementar a dieta da cria é o sistema de creep feeding, no qual é fornecido em comedouros exclusivos aos quais as matrizes não têm acesso. Uma dieta balanceada à base de concentrado, estrita à fase de amamentação. Essa técnica é vantajosa por permitir que o bezerro expresse todo o seu potencial genético, podendo gerar bezerros 15% mais pesados ao desmame, além de valorizar seu preço no mercado quando vendidos em quilogramas, por exemplo, meus amigos. Trata-se de uma prática que estimula o desenvolvimento pós-natal do rumen e reduz o estresse causado pela desmama convencional, sem distanciar a cria da mãe. Além da adaptação ao corpo, o sistema reduz a dependência do bezerro na matriz, potencializando seu desempenho na fase de terminação, resultado em um rebanho mais pesado, uniforme e resistente. Então, de acordo com Luana Torres, ela que é coordenadora da assistência técnica
técnico e gerencial do Senar, lá do estado de Alagoas, para a confecção de um creep feeding adequado é necessário uma área de cercado com aproximadamente 1,5 m² por bezerros, com espaço mínimo de 2 metros entre o coxo e a cerca para não prejudicar o deslocamento dos bovinos. O acesso de entrada ao creeping deve ser exclusivo dos bezerros, por isso o espaçamento deve ser de pelo menos 40 centímetros de largura por 1,20 m de altura. Então você pode estar aí trabalhando nesse dimensionamento e modelo de creep feeding para os seus bezerros. Apesar disso, outra interessante disso, a sua utilização pode não ser lucrativa na conta final. As crias suplementadas podem apresentar baixo desempenho se desmamadas e recriadas no pasto, por não estarem adaptadas a uma dieta baseada apenas no volumoso. Assim, intensificar a recria permite que mais bovinos fiquem aptos a entrar na fase de engorda em menor tempo, além, claro, de manter os lotes homogêneos, potencializando os ganhos obtidos na cria em sistema de creep. E meus amigos e minhas amigas, o propósito da cria intensiva a pasto pode ser a redução do período dedicado à fase, sendo uma das mais longas do ciclo, além de aumentar a rentabilidade do sistema, reduzindo o custo de permanência do bovino na propriedade. Trata-se de um método de suplementação que compreende o período pós-desmame até a sua entrada na fase de terminação. A proposta do sistema é fornecer ração concentrada aos bovinos na produção de 0,5% a 1% do seu peso vivo, desde a desmama até o ciclo da engorda, e buscando ganhos de até 1 kg cabeça dia, sobre elevada taxa de lotação de 3 a 5 UA o hectare. Então, estudos indicam que há uma boa relação custo-benefício na RIP, que, se comparada à suplementação com proteinado no pasto, possui ganho de peso individual maior, além de possibilitar maior produção de arroba por hectare. A proposta dos pesquisadores da Apta Colina, testada em 2019 em Minas Gerais, em parceria com instituições privadas, proporcionou 27,2 arroba hectare ao final de 9 meses, contrapondo aí 15,2 hectare recria convencional, com duração de quase 13 meses, resultando que demonstra compensação contra o maior custo por arroba produzida para a RIP, de R$ 85,40 frente a R$ 77,90 do proteinado. Além do fato de garantir maior produtividade, a RIP ela viabiliza a produção do boi China, por possibilitar a terminação de bovinos antes dos 30 meses, além de diluir os custos fixos da produção e anular o ágio de reposição. Além disso, o aumento do mercado de carne, premium no caso, no país, elevou a demanda por bovinos jovens com acabamento de carcaça de alta qualidade, incentivando a adoção da prática. Então, pecuaristas que já realizam a terminação intensiva a pasto estão investindo na RIP, uma vez que a associação das práticas garante um ganho de peso contínuo e encurtamento do ciclo produtivo. Então, essas técnicas, meus amigos, bem difundidas entre os produtores que executam o ciclo completo de produção, aliada às práticas do creep feeding, liquida o principal gargalo da pecuária de corte brasileira, encurtando o ciclo pecuário, aumentando a taxa de lotação, em consequência, a lucratividade do produtor. Entendeu, meus amigos? Então, veja aí que essa é uma das maneiras de você encurtar o ciclo de produção, é uma estratégia que você pode adotar para estar aí encurtando esse ciclo de produção nesse seu manejo de bovinos de corte e muito mais, para você de cria e de recria também da engorda, ok, meus amigos? A Associação Brasileira de Criadores de Suíno, a ABS, ela teve aí os seus pleitos atendidos agora nesse novo Plano Safra 2023 e 2024. Então confira aqui na matéria conosco hoje.
Então, meus amigos, um dos destaques da entidade nesta edição foi o aumento dado ao crédito do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP. Então, o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, a ABCS, Marcelo Lopes, participou do lançamento do Plano Safra 2023 e 2024, realizado no Palácio do Planalto na última terça-feira, 25. O evento contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do ministro da Agricultura e Pecuária do MAPA, Carlos Fávaro, e outras autoridades dos poderes executivos e legislativo. Com número recorde, o Plano Safra conta com um montante de 364,22 bilhões que vão apoiar a produção agropecuária nacional de médios e grandes produtores rurais até junho de 2024. O valor reflete um aumento de 27% em relação ao financiamento do ano anterior. As taxas de juros para custeio e comercialização serão de 8% ao ano para os produtores enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP, e de 12% ao ano para os demais produtores. Já para investimento, as taxas de juros variam entre 7% e 12,5% ao ano, de acordo com o programa. Para o presidente da ABCS, os números apresentados foram um conjunto de esforços de diversos setores. Abre aspas para ele que diz: estávamos apreensivos pelas taxas de juros, mas o que foi apresentado está dentro do esperado quando se analisa a conjuntura econômica do país, fecha aspas aí. Pleitos da ABCS foram assistidos no Plano Safra. Então, a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos vem pleiteando melhorias no Plano Safra desde o início do ano. Dessa forma, um dos destaques da entidade nessa edição foi o aumento dado ao crédito do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP, conforme a análise da equipe técnica da ABCS. Esse valor teria que sair de 2,4 milhões para 3,45 milhões de reais, e no anúncio o montante foi para 3 milhões. Ainda no PRONAMP, a ABCS sugeriu a possibilidade de aumentar o valor por beneficiário na tomada de crédito para 620 mil reais. E segundo os números divulgados pelo governo, o valor passará aí para 600 mil. Para o presidente da ABCS, os pleitos da entidade foram atendidos. Abre aspas para ele que diz: ficamos otimistas quando vimos os novos valores do PRONAMP, pois apesar de não ser exatamente aí o que pedimos, já atende o setor, fecha aspas, diz ele aí. Já a linha de retenção de matrizes não entrou nessa edição do plano, mas continua como uma linha de crédito extraordinária para quando necessária ser ativada, explicou o presidente da entidade. Sustentabilidade no Plano Safra e a suinocultura. Então, o Plano Safra 2023 e 2024 incentiva o fortalecimento do sistema de produção ambientalmente sustentáveis. Serão premiados os produtores rurais que já estão com o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, analisado, e também aqueles produtores rurais que adotam práticas agropecuárias consideradas mais sustentáveis. Para o consultor de mercado da ABCS, Yuri Machado, a grande novidade do Plano Safra deste ano foi o rebate nas taxas de juros por critérios relacionados à prática de produção agropecuária mais sustentável. Abre aspas para ele que diz: vejo de forma positiva o plano trazer premiação para o tratamento de dejetos na suinocultura, mas vale atenção com a palavra tratamento, pois a estabilização e destinação adequada dos dejetos, como fertirrigação, por exemplo, já deve ser considerada sustentável, fecha aspas aí. Machado disse que o setor ficará atento para essa definição do governo quanto ao tratamento dos dejetos. Plano Safra e Agricultura Familiar. Ainda nessa mesma semana, o governo federal anunciou os detalhes do Plano Safra 2023 e 2024, voltado à agricultura familiar.
Os recursos anunciados para os pequenos produtores rurais totalizam 77 bilhões e 700 milhões de reais. Ao todo, serão destinados 71,6 bilhões ao crédito rural, ao Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é o PRONAF, e, segundo o governo, o volume é 34% superior ao anunciado na safra passada. Já as taxas de juros tiveram uma redução de 5% para 4% ao ano aí, onde foi focado nesse novo plano safra 2023 e 2024. Então, meus amigos, foram essas informações que eu quis trazer para você hoje sobre a ABCS, que é a Associação Brasileira de Criadores de Suíno, que teve seus pleitos atendidos no lançamento do plano safra 2023-2024. Então, para todos os produtores de suíno do Brasil inteiro, foi muito beneficiado aí nesse novo plano safra. Cabe a você, produtor de suíno em geral, a buscar aí, você que enquadra no PRONAF, no PRONAMP, já corre aí a partir de hoje, que eu estou gravando esse vídeo, a partir do dia 1º de julho, você já pode solicitar aí essas novas verbas, esses novos créditos de financiamento aí para a suinocultura aí, ok? Um tópico muito falado aqui do nosso programa hoje é sobre aí o Plano Safra 2023-2024. E nessas dicas de hoje aí, né, o governo vai premiar produção sustentável nas fazendas. Então você que está acompanhando aqui o nosso programa de hoje, vai verificar nessa matéria agora que vocês serão premiados aí, você que trabalhar com produção sustentável na fazenda. Confira na matéria com a gente. Plano Safra 2022-23-24 vai premiar produção sustentável nas fazendas. Os incentivos serão maiores para produtores com cadastro ambiental rural analisado e também aos que adotam boas práticas agropecuárias. O Plano Safra 2023-24, anunciado aí nesta terça-feira, 27 de junho agora de 2023, em Brasília, incentiva o fortalecimento do sistema de produção ambientalmente sustentáveis. O governo anunciou que serão premiados os produtores rurais que já estão com o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, analisado, e também aqueles produtores rurais que adotam práticas agropecuárias consideradas mais sustentáveis. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, que participou da cerimônia de lançamento do plano, disse que o governo federal tem trabalhado para mostrar à União Europeia que o Brasil pode cumprir as diretrizes e metas estabelecidas no Acordo de Paris de combate às mudanças climáticas sem comprometer a sua agricultura. É isso que estamos fazendo aqui hoje, disse ela, estabelecendo etapas para que o produtor brasileiro voluntariamente possa decidir se por um modelo de produção que, sem deixar de ser economicamente atrativo, esteja também em sintonia com as necessidades e as demandas globais, afirmou Marina Silva. A redução para os produtores que possuíram o CAR analisado será de 0,5, ou seja, de meio ponto percentual na taxa de juros de custeio em uma das seguintes condições. Primeira, em programa de regularização ambiental, que é o PRA. Segunda, sem passivo ambiental. Ou terceira, passivo de emissão de cota de reserva ambiental. Então também terão direitos à redução de meio ponto percentual na taxa de juros de custeio os produtores que adotarem práticas de produção agropecuária consideradas mais sustentáveis, como por exemplo a produção orgânica ou agroecológica, bioinsumos, tratamento de dejeto da suinocultura, pó de rocha e calcário, energia renovável da agricultura, rebanho bovino rastreado e certificação de sustentabilidade. A definição do rol dessas práticas, bem como a regulamentação de como elas serão comprovadas pelos produtores rurais junto às instituições financeiras, ocorrerá posteriormente ao lançamento do Plano Safra 2023 e 2024. Essas reduções na taxa de juros de custeio poderão ocorrer de forma independente ou cumulativa, ou seja,
Caso o produtor preencha os dois requisitos, ele poderá ter uma redução de até 1 ponto percentual na sua taxa de juros de custeio. Abre aspas aqui que diz: tenho certeza que esse será um plano safra que vai para a história, pelo seu principal ativo, que é a sustentabilidade. É aí que nós vamos crescer, ganhar mais espaço para mercado e oportunidade, fecha aspas, disse o ministro Carlos Fávaro da Agricultura e Pecuária, que falou depois de Marina. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que encerrou a cerimônia de apresentação do Plano Safra, disse que o país não precisa desmatar para se criar mais gado ou plantar mais soja. Abre aspas para ele que diz: nós não precisamos desmatar nada para criar mais gado, nada para plantar mais soja. Nós temos possibilidade de recuperar milhões de hectares de terra degradada, fecha aspas, afirmou aí, salientando também que o Brasil não se curvará à União Europeia em exigências ambientais descabidas. Plano da sustentabilidade com Renove Agro. Então, meus amigos, a apresentação também contemplou o Renove Agro. Esse que é um programa para financiamento a sistema de produção agropecuária sustentável, que incorpora os financiamentos de investimentos identificados com o objetivo de incentivo e adaptação à mudança do clima e baixa emissão de carbono na agropecuária. O Renove Agro é o novo nome do programa ABC. Por meio dele, é possível financiar práticas sustentáveis como a recuperação de áreas de pastagem degradadas, a implantação e a ampliação de sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, a adoção de práticas conservacionistas de uso e o manejo e proteção dos recursos naturais. Também poderá ser financiada a implantação de agricultura orgânica, recomposição de área de preservação permanente ou de reserva legal, a produção de bioinsumos e de biofertilizantes, sistema para a geração de energia renovável e outras práticas que envolvam reprodução sustentável e culmina em baixa emissão de gases causador do efeito estufa. Como novidade deste ano, o Renove Agro amplia o apoio à recuperação de pastagem degradada, com foco na sua conversão para a produção agrícola, com a menor taxa de juros da agricultura empresarial, ou seja, 7% ao ano. A partir deste ano, o Moderagro, que é o programa de modernização da agricultura e conservação dos recursos naturais, passam a financiar também correção de solo, com utilização do calcário, mineralizadores e fosfatagem. Nas operações de custeio, a prática de manejo florestal passa a ser financiada com até 2 anos de prazo para pagamento. Mas não é só o Renove Agro que financia práticas sustentáveis de produção. Outros programas, como o Inovagro, o Proirriga, o Moderfrota e o Moderagro também têm a sua concepção, o incentivo à produção agropecuária de baixa emissão de carbono aí. Então você tem todas essas opções para você ir, né? Esse que é um programa que o governo tem lançado agora, que é o Renove Agro, né? Além, no caso aí do Renove Agro, que vai estar te ajudando isso aí a conseguir alcançar esse crédito aí. Então você pode conseguir também, né? Além do Renove Agro, que financia, como eu falei, essas práticas sustentáveis de produção, outros programas também fará esse mesmo financiamento, que é o Inovagro, o Proirriga, o Moderfrota, o Moderagro, também tem a sua concepção e incentivo à produção agropecuária de baixa emissão de carbono. Nesse caso aí, estará disponível a partir de amanhã, né, dia 1º de julho, já estará disponível aí essa nova linha, esse novo plano safra aí do governo federal, e esse novo valor que estará destinado aí. Você, a partir do dia 1º de julho, já pode procurar aí uma ATER, uma empresa de ATER ou a Emater, e solicitar que eles elaborem o seu projeto de negócio para que você venha acessar esse crédito aí, alguns deles que você se interessou aí, e buscar as novas liberações de crédito do Pronaf para você, tá ok? E claro, do plano safra em geral, que está liberado aí, tanto para chácaras, sítios e fazendas e muito mais, tá ok, meus amigos? A agricultura familiar nos últimos tempos foi um pouco esquecida aí pelo governo anterior. Mas nesse novo governo agora, com esse novo plano safra 2023-2024,
houve um destaque muito interessante aí. Então, o Plano Safra, 2023-2024 da agricultura familiar, por exemplo, aí terá 71,6 bilhões de reais que será destinado aí para a agricultura familiar, principalmente nas linhas do Pronaf, todas as linhas da Pronaf aí. Então, se você tem a DAP e tem a CAF, vai poder solicitar a partir agora de 1º de julho agora desse mês, do ano de 2023, você já pode elaborar o seu projeto e apresentar o seu pedido aí para solicitar um pouco desse valor, de 71,6 bilhões de reais que foram destinados aí para o Plano Safra 2023-2024 para a agricultura familiar. Confira na matéria conosco aí. Então, meus amigos, o Plano Safra da Agricultura Familiar 2023-24, ele oferecerá aí 71 bilhões e 600 milhões de reais em crédito pelo Pronaf, Programa Federal focado na agricultura familiar. Na safra 2023-24, que começará em 1º de julho e vai até o final de junho de 2024, o volume é 34% superior ao anunciado na safra passada e, segundo o Planalto, o maior da série histórica. Então, entenda o Plano Safra da Agricultura Familiar somado a todas as políticas de apoio. O total a ser ofertado pelo governo para os pequenos produtores chega aí a 77 bilhões e 700 milhões de reais. O plano inclui outras ações de apoio à agricultura familiar. Então, com 3 bilhões para compras públicas de alimentos por meio dos programas de aquisição de alimento, que é o PAA, MDS de alimentação escolar, o PNAE do FNDE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. PAA, compra institucional, 200 milhões de reais para assistência técnica e extensão rural, 50 milhões para a política de garantia de preços mínimos para os produtos da sociobiodiversidade, que é o PGPM Bio, 960 milhões para o Garantia Safra, 1,9 bilhão para o Proagro Mais, que é o programa de garantia da atividade pecuária. Então, meus amigos, o governo ele reduziu as taxas de juros de 5% para 4% ao ano. As condições valem para agricultores familiares que produzam alimentos como arroz, feijão, mandioca, tomate, leite, ovos e outros. O objetivo é contribuir com a segurança alimentar do país, ao estimular a produção de alimentos essenciais para as famílias brasileiras, diz o Planalto no comunicado divulgado nesta manhã. As alíquotas, no caso aí do Proagro, mais cairão 50% para a produção de alimentos conforme o governo. Então, os agricultores que, no caso, optarem pela produção sustentável de alimentos orgânicos, produto da sociobiodiversidade, bioeconomia ou agroecologia, terão incentivos maior, taxa de juros de 3% ao ano em linha de custeio e de 4% nas de investimento. Para os agricultores familiares de baixa renda, o governo ampliou o limite de renda familiar anual para elegibilidade ao microcrédito produtivo. Quem tem o Pronaf B passou de 23 mil para 40 mil reais e o limite de crédito também aumentou de 6 mil para 10 mil reais. O desconto da adimplência para a região norte saltará de 25% para 40%. Isso é muito bom. O fomento produtivo rural, recurso não reembolsável destinado a agricultores em situação de pobreza, será corrigido de 2,4 mil para 4,6 mil por família. A ação será executada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do MDS. E mulheres rurais ganharão neste plano uma linha específica, uma nova faixa na linha Pronaf Mulher. O limite de financiamento será até 25 mil por ano e taxa de 4% ao ano para agricultoras com renda anual de até 100 mil. Quilombolas e assentadas da reforma agrária terão aumento
aumento no abatimento do Fomento Mulher, uma modalidade aí de crédito, instalação e de 80% para 90%. O Plano Safra também passa a incluir povos e comunidades tradicionais e indígenas como beneficiário do Pronaf-A. O montante, meus amigos, é 34% superior ao da temporada 2022-23 e produtores com práticas socioambientais agora terão desconto nos juros. Então o governo federal anuncia o Plano Safra 2023-24 da agricultura familiar, que já entrará em vigor agora em 1º de julho. O Pronaf contará com 71,6 bilhões de reais de crédito rural no total, no caso. Esse montante é 34% a mais que na temporada que chegará ao fim agora em 30 de junho. Outros 6,1 bilhões vão sustentar ações como compras públicas, assistência técnica e extensão rural. E claro, segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, os produtores que investirem em alimentos básicos como o arroz, o feijão, a mandioca, o tomate, o leite, ovos, entre outros, terão redução de 5% para 4% nas taxas de juros para os recursos que contratarem, como no caso do Plano Safra da Agricultura Empresarial, anunciado aí nesta terça-feira, 27 de junho de 2023, com recursos totais da ordem de 364,2 bilhões, os agricultores familiares que optarem por práticas sustentáveis, orgânicos, produto da sociobiodiversidade, bioeconomia ou agroecologia, também terão desconto nos juros. Nesse caso, pagarão 3% ao ano na linha de custeio e 4% na linha de investimento. No âmbito do microcrédito produtivo, destinado a agricultores familiares de baixa renda, por exemplo, o Pronaf-B, os enquadramentos da renda familiar será elevado, como eu já disse aqui, de 23 mil para 40 mil por ano, e o limite de crédito crescerá de 6 para 10 mil. Também o Fomento Produtivo Rural, recurso não reembolsável voltado aos agricultores em situação de pobreza, será elevado de 2,4 mil, ou seja, de 2.400 para 4.600 reais. E também, como eu já falei, né, o Pronaf Mulher, o ministro destacou ainda a criação de uma linha específica para as mulheres com renda de até 100 mil por ano, nesse Plano Safra 2023-24. O Pronaf Mulher com limite de financiamento de 25 mil e juros de 4% ao ano. Então, como estava previsto, o plano que foi anunciado também marcará aí a retomada do programa Mais Alimentos, com o objetivo de estimular a aquisição de máquinas e implementos agrícolas. Então, o programa Mais Alimentos, que eu já tenho vídeo aqui no canal falando sobre isso, está de volta agora no governo Lula, e é muito bom porque o programa Mais Alimento, ele abrange uma grande gama de financiamento aí que você pode acessar, como por exemplo, para comprar maquinário, tratores, motos, caminhonetes e muitas outras coisas mais que você pode usar aí, galpões, para você usar na sua produção rural, meus amigos. Gostou do nosso programa de hoje? É isso aí, meus amigos. Eu agradeço a você que chegou aqui até o final do nosso programa de hoje. E, é claro, não quero deixar de esquecer aí de convidar a você que chegou até aqui a se inscrever conosco. Você que não está inscrito ainda, ative o sino das notificações para você não perder nenhum programa novo aqui do nosso canal, tá ok? E dê o seu like no joinha, gostei se você gostou da nossa programação de hoje. Compartilhe o nosso programa aí na sua rede social para que outros amigos seus possam participar desse programa e vir fazer parte aqui conosco, tá ok? E é claro, tá já convidando a você, próximo final de semana, programa novo, e já convidando aí, se tiver algum empresário, alguma empresa aí que está visualizando o nosso programa hoje aí e quer divulgar a sua empresa, quer divulgar o seu produto aqui no nosso programa, procure a gente. Vou deixar aqui na descrição do vídeo de hoje os nossos contatos aqui, o nosso WhatsApp e também o nosso e-mail para você que é empresário, você que é empresa do agro em geral, que se interessar em divulgar aqui no nosso programa, entre aqui na descrição desse programa de hoje e nos procure para a gente estar conversando aqui, para estar divulgando a sua empresa, divulgando o seu negócio, tá ok? Então, mais uma vez, te convido, inscreva conosco, ative o sino das notificações, dê o seu like, compartilhe o nosso programa, venha fazer parte da nossa família. Então, meus amigos, um grande abraço para você e até o próximo programa, se Deus quiser.
AgroNews Rural, o seu programa de dicas e notícias do campo. AgroNews Rural. Apresentação: Naulo de Paula, o repórter sertanejo.